Quero compartilhar aqui com os inscritos o meu depoimento. Meu nome é Samir, eu fui obreiro da Igreja Universal do ano de 1996 até o ano 2000. Eu iniciei no interior do estado de São Paulo e praticamente eu era um dos 4 evangelistas que tinha na igreja. A igreja iniciou pequena, né? Um núcleo, e ali nós fomos evangelizando a cidade, até que foi inaugurada a igreja, né? Aí eu acabei vindo para São Paulo, e aqui em São Paulo eu comecei a ser do grupo jovem, né? E depois fui convidado para ser obreiro. E eu me lembro que no início, o que aconteceu? O pastor da igreja falou que precisava de um obreiro para dormir na igreja, para abrir a igreja. Com isso fez eu sair do meu trabalho, pediu para que eu deixasse o meu trabalho e fosse morar na igreja. Eu achei que a gente era remunerado, né? Mas não era remunerado em nada. Eu sei o que eu passei na igreja, eu sei o que eu sofri lá, passei fome, passei momentos de humilhações. As obreiras idolatravam os pastores acima de Deus. Tinha obreiro lá que sabe, passava até fome junto comigo. E as obreiras simplesmente chegaram a ponto de colocar cadeado na porta da geladeira para que os obreiros não viessem comer o que tinha ali, né? No caso, nós obreiros que morávamos na igreja. A gente praticamente era escravizado na igreja. Em época de campanha, o pastor pegava e falava para a gente fazer envelope. A gente pegava o envelope, me lembro, num sábado. A gente ficou até 3 horas da manhã colando envelope. Quando deu 5 horas da manhã, a gente estava abrindo a igreja. Enquanto isso, o pastor dormia lá, de boa. Lembro-me de um pastor chamado Alexandre. Ele foi até regional da região de Itapeva, no interior. Ele tinha costume de ficar pregando que o servo não poderia ver a nudez do seu senhor. Eu tinha uma namorada que eles não autorizavam a gente namorar. E um dia, devido eu dar um beijo nela, foi um selinho, não foi nem beijo, foi encostar a boca na outra. Aí ela pegou e falou pro pastor que se dava para autorizar o namoro nosso, que a gente já tinha até pego na mão e feito isso. Ele me afastou por 6 meses. 6 meses eu fiquei afastado da obra devido a isso. Mas eu achava engraçado que quando ele ia para as vigílias, na época em Osasco, a igreja que caiu na João Batista, de lá ele pegava e trazia a noiva dele para a igreja. Aí ele entrava no escritório, a noiva dele dormia com ele e ia embora cerca de 8 horas, 7h40 da manhã, ou até tomava café e depois ia embora. Quer dizer, nós que éramos obreiro e o auxiliar, nós não poderíamos ver a nudez dele, né? Quer dizer que o pecado estava com a gente. Até hoje esse pastor, ele se encontra na obra. Já mais para frente, o que acontece? Eu saí da obra por causa de um membro. Esse membro, ele trazia muita ajuda financeira para a igreja. Ele é microempresário. E o que aconteceu? Houve uma briga entre a minha irmã com esse membro. E o que aconteceu? Nesse tempo eu estava fazendo embude já. Nesse tempo eu já estava para assumir a igreja. E esse membro, ele estava devendo um dinheiro para minha irmã. E minha irmã foi até esse membro e levou eu junto, né, para conversar com ele, para falar que ele tinha que pagar essa dívida. Esse membro arrumou confusão com a minha irmã, falou que queria ferrar comigo, sem eu ter culpa de nada, porque eu estava junto. E ele chegou na igreja, né, e falou para um tal de pastor na época, o nome dele é Rogério, e o outro, que para mim não passa de um safado, Daniel.
da igreja de Vila Menck, em Carapicuíba. O que aconteceu? Esse membro pegou e chegou e falou, mentiu absurdo, chegou e falou pro pastor que disse que eu queria matar ele, que disse que eu queria tirar a vida dele, que eu fui com a minha irmã ameaçar ele no comércio dele. E nem sequer eu cheguei a fazer isso. Eu estava na igreja do Vila Menck, eu tinha ido para a catedral para assumir, no caso igreja. Eu ia ficar naquele quartel, só que no momento não tinha vaga. Então eu voltei pro Vila Menck e estava no aguardo até surgir vaga lá para poder ir ser cadastrado como auxiliar. Aí esse Daniel, ouvindo o que esse membro falou, que hoje esse membro nem se encontra mais na igreja. O que esse Daniel fez? Pegou, foi e queimou eu pro regional, simplesmente falou que eu fiz isso, que eu deveria sair da obra, que a obra não aceitava pessoas igual eu. E na verdade esse membro havia falado com um pastor chamado Rogério, que eu tinha feito isso. E esse Rogério era um pastor que chegou lá na igreja, lá que ele botava defeito em todo mundo, botava defeito nos obreiros, botava defeito nos membros. Chegou lá, como quem diz, eu sou super-herói, que eu vou mudar essa igreja aqui, que as coisas velhas vão embora e os novos que venham. Chegou desse jeito, e esse Rogério acabou indo falando isso para esse Daniel. O que a igreja fez? A igreja simplesmente chegou, jogou na rua. Hoje minha família tem raiva da Igreja Universal, minha família não gosta da Igreja Universal, não gosta de nada da Igreja Universal. Porque na época que eu vim para essa igreja do Vila Menck, desse Daniel, até fome eu passava na igreja, não tinha nem como cozinhar, não tinha um fogão para fazer nada. Era minha irmã que ia lá levar comida para mim. Então esse é o meu relato, e fora outros situações que eu passei na igreja, de ser ameaçado dentro da igreja, que se falasse isso ou falasse aquilo eu ia pro olho da rua. Passei muitas situações mesmo. Resumindo, a igreja não quis nem me ouvir, a igreja não quis nem saber de nada, porque esse membro trazia ajuda financeira para a igreja. Eu lembro que eu fiz núcleo, eu lembro que eu ia nas favelas evangelizar, eu lembro que eu me virava para pagar o jornal. Lembro na época que surgiu aquele livro da Mara, As Maravilhas que Deus Fez por Mim. Era na época fita de vídeo e também livros. Lembro que tivemos que correr, tivemos que vender aquilo. A igreja tinha me tirado do meu trabalho. Estava morando na igreja. Aí como com o tempo eu estava sem trabalhar, o que aconteceu? Comecei a ser chamado de vagabundo dentro da igreja. Comecei a ser tratado como vagabundo. Sofri muito dentro da igreja. Hoje eu carrego comigo o trauma de tudo que eu passei dentro da igreja. Deixei de terminar meus estudos, deixei de fazer faculdade, deixei de me dedicar para minha família, perdi muitos amigos, perdi muitas oportunidades, tive várias oportunidades que eu joguei fora, várias oportunidades, inclusive aquele clube Atlético Paranaense, eu iria ser jogador profissional do clube. Na época eu fui convidado pelo técnico, desde então Geninho, para jogar no clube. Eu abri mão de tudo isso por causa da igreja. Simplesmente o técnico chegou e falou para mim: olha, arruma tuas coisas, vai pro CT lá de Curitiba, e lá você vai ficar um tempo com a gente lá. Logo a gente vai te ajudar, ou você fica no clube ou a gente arruma um empresário para que você siga a carreira. E eu abri mão de tudo. Então o que acontece? A Igreja Universal, eu aprendi uma coisa na época. Um pastor chegou e falou para mim: olha, Rodrigues,
que eu era chamado de Rodrigues. Meu nome é Samir, mas eu era chamado de Rodrigues. Olha, Rodrigues, você tem que aprender a subestimar a inteligência das pessoas. Tudo que a pessoa conquistar, tudo que a pessoa tiver, você tem que levar ela no altar e impor na frente das pessoas que ela conseguiu aquilo porque ela está na igreja. Que ela conseguiu aquilo não foi com o esforço dela, não foi com a fé dela, foi através de campanhas, através de sacrifício, através dela se dar mais. Você tem que passar isso para as pessoas. E quando eu estava nesse Vila Make, eu já estava fazendo reuniões já. Eu fiquei chateado porque o pastor falou para mim que tinha que trazer mais povo para a igreja. E o que ele fazia? Ele fazia o sinal com os dedos, sinal de dinheiro. Sabe quando você faz sinal com a mão para vir mais dinheiro? Ele falava para mim, Rodrigues, tem que trazer povo, mostrando o sinal do dinheiro. E quando me ofereceu também comissões por campanha, aquilo ali praticamente derrubou a minha fé, aquilo ali para mim, eu perdi o chão. No dia que o pastor chegou e falou para mim, olha, você vai plantar envelope e eu vou te dar comissão, isso, aquilo. Nossa, o chão saiu. Para mim eu perdi o chão. Porque na verdade eu entrei na obra para quê? Para levar a palavra de Deus até as pessoas, para levar a libertação, para ver as pessoas felizes, para ver as pessoas conquistando. Esse era o meu objetivo na obra de Deus. Porque quando eu entrei na igreja, eu me senti uma pessoa sozinha. Eu me senti uma pessoa vazia, uma pessoa sem a presença de Deus. Então, quando eu comecei para a igreja, eu me entregava totalmente, eu chorava, eu dobrava meus joelhos, eu procurava sempre vigiar as minhas atitudes para que eu viesse agradar a Deus. E o que acontece? De repente, anos depois, você tem essa decepção. Anos depois você tem essa decepção, você vê que tudo aquilo que você tinha ali não passava de um sonho, não passava de uma ilusão. Você via de uma maneira a obra e depois você passou a ver de outra maneira. Eu lembro quando eu era membro, eu olhava os obreiros e eu pensava assim, nossa, eu nunca vou conseguir ser obreiro, eu nunca vou conseguir ser igual a eles, porque eu me sentia o pior pecador quando eu via os obreiros ali. Eu falava, nossa, esse pessoal é tão santo. E quando eu recebi a proposta de ser obreiro, para mim foi a melhor coisa da vida. Nossa, aquilo ali, para mim a minha vida mudou totalmente, porque eu me senti uma pessoa apta a orar pelas pessoas, uma pessoa apta a fazer a obra. E de repente me vem essa ilusão. Teve um momento que eu conto até hoje que eu estava na Record, no SOS, onde atende o telefone, e uma pessoa se suicidou do outro lado da linha. Aquilo ali até hoje eu não me esqueço. Uma moça entrou e ela começou a falar comigo e ela falava para mim que ela estava com uma arma ali e ela iria se suicidar. Ela havia usado droga, ela havia cheirado cocaína. E eu falando com ela, eu orientando ela para que ela não fizesse isso e para que ela viesse me procurar na igreja para que a gente viesse conversar, para que eu pudesse orar por ela. E nisso tinha ali um obreiro ali, um puxa-saco, que colocaram ele ali para cuidar do pessoal do SOS. E esse obreiro ficava falando para mim, vai, corta logo aí, a ligação já pega outra pessoa, vai, corta logo. E eu falando, obreiro, a pessoa que tá querendo se suicidar. E ele, não, corta logo aí, aperta aí, aperta aí. Aí o que aconteceu? O obreiro falando isso e eu querendo falar com a moça, foi quando eu ouvi do outro lado o barulho do disparo do tiro. A pessoa se suicidou, a pessoa se matou do outro lado. E simplesmente, sabe o que o obreiro fez? Mandou passar para outra pessoa e mandou que eu se retirasse da sala do SOS
como quem diz, tô nem aí, se a pessoa se matou, tô nem aí. Depois que eu havia saído da igreja, no ano de 2003, eu tive com a ex-esposa na igreja e a minha mãe estava doente, minha mãe estava com uma doença terminal. E eu fui falar com o pastor. Esse pastor falou para mim que nem era para ligar, que a minha mãe tinha que morrer mesmo. Se a minha mãe não queria nada com Deus, minha mãe tinha que morrer. Eu falei para ele, eu falei, meu amigo, minha mãe dava oferta na igreja, minha mãe vinha na igreja. Eu falei, ela só não estava vindo na igreja por causa do trabalho dela, porque ela não tinha muito tempo, ela era muito ocupada. E ele veio e falou para mim que era para deixar que ela morresse e fosse para o inferno. Até hoje eu me lembro disso.